Caríssimos irmãos e irmãs, também radiovintes, a leitura de Daniel hoje é a continuação da leitura de ontem, daquela visão que ele teve dos 4 animais, né? Que eu disse que quando se lê a Bíblia profeticamente, se deve ler sobre 2 pontos de vista. Quais são? Continuidade e descontinuidade, certo? Sempre qualquer tipo de visão profética, ou mesmo algum texto na Bíblia, ele tem algo de continuidade, de histórico e de descontinuidade, profético, de ação divina. A Bíblia é 100% humana, 100% divina, como é Cristo. Por isso que não adianta eu pegar a Bíblia e ficar estudando, igual tem tantos protestantes alemães que estudam a língua, a cultura. Tá bom, vai chegar a verdades históricas interessantes. Mas a interpretação teológica, quem é o único que pode interpretar autenticamente? O magistério. Que é uma coisa óbvia, né? Se o Espírito Santo inspirou o autor, claro que o Espírito Santo tem que dar autoridade a alguém para interpretar. Porque só o Espírito Santo sabe o que ele quis quando inspirou aquele texto. Por isso que a autoridade não está na Bíblia diretamente, como dizem nossos irmãos protestantes. Não é a Bíblia primeiro. A autoridade primeiro está na igreja. Tanto é que quem escolheu os livros da Bíblia foi a igreja. Tem vários evangelhos escritos. Evangelho segundo São Pedro, até segundo São Pedro, que é um nome forte, São Judas. Mas foi a autoridade da igreja, pelo Espírito Santo, que disse, não, esses evangelhos aqui não são inspirados. Esses aqui são. Esses 4 são. Porque o Espírito Santo está na igreja, no magistério. Por isso que o magistério avalia, por exemplo, o livro de Esther. O livro de Esther tem 2 textos muito que não batem tanto. Alguns lugares misturaram os 2 textos, mas se você for, por exemplo, na Itália, a Conferência Episcopal Italiana, ela põe na Bíblia 2 textos paralelos. Uma página é um dos textos. Ora, por que não põe um em confronto para saber qual é o que está certo? Porque a igreja disse, não, os 2 são inspirados. A autoridade do Espírito Santo que está na igreja. A gente tem que ter amor à igreja. A igreja que é o corpo de Cristo, ao mesmo tempo, ela tem a verdade. Quem não ama a igreja não ama Cristo. Não existe Cristo sem igreja. Então aqui, a interpretação de continuidade seriam os 4 reinos que precederam. Babilônico, Medos, Persos e o último, que é o vilão, o reinado dos gregos, Alexandre Magno e de Antíoco, que perseguiu os Macabeus. Você lembra? Aquela perseguição que matou os 7 filhos da mãezona lá. Imagina, hein? Eu queria ver essa mãe lá no céu quando logo chegar lá e dizer, quem que é a mãe dos 7? Deve ter um esplendor assim que deve chegar perto de Nossa Senhora. Vai ser uma das mulheres que mais vai estar brilhando comparando com Nossa Senhora, né? Mais próximo chega. Mas também na profecia se fala de um ancião que entra na história e vem o Filho do Homem, que é em relação ao quê? Juízo final. Ora, se é juízo final, esse texto também está dizendo algo do futuro. Aqui fica mais claro, né? Daniel fala,
a respeito do quarto animal, que era bastante diferente dos outros, o mais terrível de todos, com seus dentes de ferro, garras de bronze, sempre devorando e triturando e calcando os pés, né? Falava do chifre, tinha olhos e boca. Eu continuava a olhar, e eis que este chifre combatia contra os santos e vencia. Uma batalha entre o último reinado cruel que vai perseguir os santos. E olha que interessante mais para frente. Até que veio a justiça do ancião e fez justiça para os santos. Mais para frente ele diz algo muito interessante. Os 10 chifres são 10 reis, né? Um que surgirá depois deles, que será mais poderoso, destruirá, abaterá os 3. E olha o que diz aqui. E articulará insolências contra o Altíssimo, e perseguirá seus santos, e se julgará em condições de mudar os tempos e a lei. Onde que está agindo hoje esse último reino? Nas mudanças da lei. Por isso que nós temos que rezar muito, inclusive no cerco de Jericó, um dos pedidos, uma das intenções imprescindíveis é rezar pelas autoridades civis, judiciário, legislativo, executivo, e pedir um país mais santo. E depois escolher bem também, né? Escolher político que apoia aborto, ideologia de gênero, cartilha gay, o que mais? Que quer fechar a igreja, ver quem fechou a igreja, né? Esses não podem ser votados por nós. Nós temos que escolher bem, porque senão vão mudar as leis. E depois que muda a lei, né? Como na Europa, que aprovou o aborto, agora estão fazendo uma lei para ir contra a objeção de consciência do médico. Vão cercando. Começa com 3 semanas, na França já é com 37 semanas. Na Austrália tem uma lei de matar o menino depois que nasce. Tem uma lei lá que está... A eutanásia, que era para moribundos, acaba virando assassinato de velhos na Suécia. Então, se muda as leis, aí depois vem. É uma ignorância tamanha. Não se deve misturar religião com política. Deixa então. Você vê eles fazer as leis que eles querem. Eu quero ver. Só que essas pessoas, é claro, na hora da perseguição, das prisões, são os primeiros a dizer não para Deus, né? São os primeiros que não se importaram a rezar pelas autoridades. Então aqui a profecia. É pela lei que vão alterar. É pela lei que nós temos que estar de olho nas leis. É o tempo inteiro querendo mudar lei para ficar imoral. Ou pela Suprema Corte, né? Que eles descobriram esse caminho mais curto, que rasga a Constituição e faz leis à deriva do jeito que quer, imorais, injustas, e nós aqui cada vez mais tendo que engolir coisas difíceis. E olha o que Jesus diz no Evangelho: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Aqui é o alerta que Jesus nos diz: quem dá muita importância às suas paixões corporais, comida, sexo, prazer, vai ficar cego, não conseguirá lutar nessa batalha final. Olha o que diz aqui: e esse dia não caia de repente sobre vós, o dia da vinda de Cristo, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Existirão os que estão dominados pelas paixões do corpo, que são esses que, incrivelmente, no meio desse mundo todo, com tantas coisas horríveis, com casos ridículos, né? De Papai Noel gay para cima, que não tem nada a ver com o drama da pessoa homossexual.
Eu conheço os dramas das pessoas homossexuais, eu acompanho vários. Não tem nada a ver uma aberração dessa, Papai Noel, ridículo, né? Ou super-heróis, coisas estúpidas, que são pagas para mudar. Isso é ridículo, isso é absurdo. E tem gente que não consegue ver que existem pessoas, instrumentos do demônio por trás, né? Por quê? Porque estão envolvidos com o prato, o restaurante que eu vou visitar hoje, o vinho, o sexo, e assim por diante, né? A chácara, o meu ofurô. Tem gente que está preocupado hoje, que sonha com ofurô, uma piscina de uma banheira de hidromassagem. Tem gente que está trabalhando hoje para ter uma banheira de hidromassagem no quarto, no banheiro do quarto, porque nunca teve. E fica com essa luta estéril. Já aqueles que lutam pela ascese, para dominar as paixões, esses terão visão espirituais e terão forças para suportar a perseguição, né? Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar. Quem não reza, quem não tem ascese, não vai suportar. Quem não reza, quem não tem ascese, não vai suportar. Vai se entregar ao príncipe desse mundo, né? Que usa hoje vários poderes para perseguir. Por isso, o cerco de Jericó. Venha, se você tem uma tibieza, preguiça na oração, vem, pede para Deus tirar isso. Para você ser fiel na oração. Para você buscar sempre Jesus, né? Sempre. Sempre Cristo. Sempre. Sempre liberdade. Toda a ascese nos dá liberdade. A liberdade do interior dos filhos de Deus. E é isso que Jesus quer para nós. Que quando Ele volte, nós estejamos preparados. Em ascese, em domínio de si, das paixões, né? Em oração, com a visão para o alto e prontos. Imaginem hoje, talvez para concluir, hoje, se vocês querem ter uma visão espiritual, existe uma arca de Noé espiritual. Tá? De hoje para frente, imagina que existe uma arca de Noé espiritual. Que muitos ainda zombam, criticam, riem e pouquíssimos entram. Só que ao invés do dilúvio, essa arca, talvez, seja que salvará do fogo no final. Ok? Mas existe uma arca de Noé hoje instalada. Se a gente tivesse que ter uma visão, existe uma arca de Noé instalada. A igreja. Lembra que a arca de Noé é símbolo da igreja? Essa arca de Noé é a igreja invisível. Tem a igreja visível e a igreja invisível. Entrem enquanto podem.